Nesse vídeo, vamos apresentar dois métodos de prova. O método de prova por casos e o método de prova por redução ao absurdo. O método de prova por casos é usado quando a gente quer tirar conclusões a partir de uma informação que é dada no formato de uma disjunção, de uma alternativa, ou alguma coisa ou outra. Como é o caso quando a gente tem uma inclusão, que é garantir que vale uma inclusão de conjuntos, A está contido em B, e A é um conjunto que é uma união. Por exemplo, se a gente quer provar que a união B está contida em C, nesse exemplo aqui, A é o conjunto dos números naturais, cujo último algarismo é 5, B é o conjunto dos números naturais, onde o último algarismo é 0, e C é o conjunto dos números naturais, que são múltiplos de 5. E a gente quer provar que a união B está contida em C. É uma prova de uma inclusão de conjuntos, a gente começa a prova com seja X pertencente à união B, e em seguida a gente tem que argumentar para garantir que X pertence a C. Só que quando a gente sabe que X está contido em A união B, o que a gente sabe é que ou X é um elemento de A, ou X é um elemento de B, ou talvez seja elemento dos dois, de A e B. Mas X pode ser um elemento de A e não ser elemento de B, e ainda assim pertencer à união de A com B. E X pode ser um elemento de B e não ser um elemento de A, e estar na união de A com B, e a gente não sabe qual das alternativas está valendo, e aí a gente tem dificuldade de argumentar. Que informação que a gente pode usar? Nessa situação, a gente vai usar o método de prova por casos. A ideia é a seguinte: a gente toma X pertencente à A união B e supõe que X pertence a A apenas, e usando só essa informação de que X pertence a A, a gente tenta concluir que X pertence a C. E depois a gente supõe que X pertence a B apenas. A gente tenta concluir que X pertence a C. Se nesses dois casos separados, quando a gente supôs que X pertence a A, a gente conseguir provar que X pertence a C, e usando só a informação que X pertence a B, depois a gente consegue também mostrar que X pertence a C, a gente pode concluir que X pertence a C só do fato de X pertencer à união de A com B. Para a gente pensar como que o método de prova por casos funciona, a gente pode imaginar a situação do Chapeuzinho Vermelho caminhando pela floresta, tentando fugir do lobo e chegar na casa da vovó. E num certo ponto da floresta tem uma bifurcação. Como é que ela pode ter certeza nessa situação que ela consegue chegar em segurança na casa da vovó? Ela não conhece muito bem a floresta e ali tem dois caminhos, tem o caminho A e tem o caminho B. O único jeito dela, nessa situação, nesse ponto, ter certeza que ela vai chegar na casa da vovó é se ela tiver certeza que usando o caminho A, ela chega na casa da vovó. Ou se ela escolher o caminho B, também pelo caminho B dá para chegar na casa da vovó. Ela não sabe qual é o percurso que vem adiante, não sabe qual é a situação desses dois caminhos, então ela tem que, para ter certeza aí, ela tem que ter certeza que ela vai chegar bem na casa da vovó usando o caminho A. E também tem que ter certeza que usando o caminho B, ela consegue chegar bem na casa da vovó. Como que é então a redação de provas usando o método de prova por casos? Imagine então que a gente tem três conjuntos, A, B e C, e a gente quer provar que vale a inclusão, que a união B está contida em C. Então, a prova começa com prova 2 pontos, em seguida a gente escreve seja X pertencente a A união B, e até aí é um exemplo, a gente está seguindo o modelo de provas de inclusão de conjuntos. Só que agora a gente tem X pertencente a A união B, e aí a gente vai considerar os dois casos. Então, a gente escreve caso 1, X pertence a A. E aí, usando só essa informação, que X pertence a A gente argumenta, vai explicando, com a quantidade de detalhes que a gente achar suficiente, porque aqui, nesse caso, X pertence a C. E em seguida a gente trata o segundo caso. A gente escreve caso 2, X pertence a B. E aí, usando só essa informação que X pertence a B agora, a gente argumenta e explica por que, nesse caso, também X pertence a C. E aí a gente conclui, em ambos os casos, X pertence a C. Logo, a união B está contida em C, e não esquece de botar o quadradinho para terminar, para indicar que a prova terminou. O método de prova por casos, então, é útil para a gente provar inclusões de conjuntos, onde o conjunto da esquerda é uma união, mas vai ser útil também quando a gente quer provar alguma coisa a partir de uma informação que é o que a gente chama em matemática de disjunção, é uma informação apresentada em forma de alternativa. A gente está dizendo, vale isso ou vale aquilo. Então, agora a gente vai pausar o vídeo e vocês vão tentar resolver esses três exercícios aqui.
Os dois primeiros são inclusões de conjuntos, onde à esquerda a gente tem conjuntos representados como união. E no último item, no terceiro item, a gente tem uma generalização de uma implicação, onde o antecedente da implicação é uma disjunção, é uma informação dada no formato de alternativa, ou alguma coisa ou a outra. Então, o terceiro item a gente tem para todos x, y, z pertencentes a n, se x divide y ou x divide z, então x divide y multiplicado por z. Outro método que a gente vai ver nesse vídeo é o método de prova por redução ao absurdo. Redução ao absurdo é útil quando a gente quer provar alguma coisa, conclusão onde a gente quer chegar, no formato de uma negação. Em matemática, negação é um enunciado que a gente constrói usando não. Então, por exemplo, redução absurda é útil quando a gente quer provar uma inclusão de conjuntos e o conjunto da direita é complementar de algum conjunto. Complementar de um conjunto é o conjunto dos objetos pertencentes ao universo que não pertencem àquele conjunto. Não pertence àquele conjunto. Essa partícula não aí que vai dar a dica de que o método de redução absurda é útil para provar inclusões desse tipo. Então, por exemplo, se a gente quer provar aqui para todos os conjuntos A e B, se A está contido em B, então o complementar de B está contido no complementar de A, essa é uma boa hora para pensar em usar o método de redução absurda. Então, qual que é a ideia da prova? A gente quer provar que o conjunto A está contido no conjunto que é o complementar de um outro conjunto. A gente toma um objeto genérico, que a gente supõe que pertence a A, e aí a gente quer mostrar que ele não pertence a B. Mas a gente começa supondo que esse objeto, na verdade, pertence a B. Então, a gente tenta chegar numa contradição a partir dessa informação. A ideia é que em matemática a gente não tem informações contraditórias. Se a gente obtém uma informação contraditória a partir da suposição de que x pertence a B, é que x não pode pertencer a B. Senão a gente vai chegar numa conclusão que é uma informação contraditória. Então, se eu supus que x pertencia a B e cheguei numa contradição, é porque x não pertence a B. A redação de provas usando o método de redução absurdo, a gente faz assim. Então, imagina que a gente quer provar de novo uma inclusão, que A está contido no complementar de B, A e B são conjuntos dados por propriedades, a gente começa com prova 2 pontos, depois escreve seja x pertencente a A, e aí a gente diz, suponhamos para uma contradição, para chegar numa contradição, que x pertence a B. X pertence a B, na verdade, é o oposto do que a gente quer provar. O que a gente queria era que x não pertencente a B, não pertencesse a B, porque aí ele seria um elemento do complementar de B. A gente supôs, para chegar numa contradição, que x pertence a B, que é o contrário do que a gente quer na verdade, e aí a gente tenta argumentar por que a partir dessa informação de que x pertence a B, a gente chega numa contradição. Então, a gente encontra uma contradição, de alguma forma, e chegando nessa contradição, a gente pode concluir. Logo, x não pertence a B. Ou seja, x pertence ao complementar de B e não esquece de botar o quadradinho para terminar. Outra situação onde o método de redução absurdo é útil é quando a gente quer provar que um determinado conjunto é igual ao conjunto vazio. Conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Então, se eu quero mostrar que um conjunto é igual ao conjunto vazio, o que eu quero mostrar é que esse conjunto não possui elementos. Olha o não aí de novo. Se eu quero provar que alguma coisa não acontece, ótima ideia é usar redução absurda. Por exemplo, se a gente quer mostrar que, dado um conjunto qualquer, a interseção desse conjunto com seu complementar é igual ao conjunto vazio, ótima ideia é usar redução absurda. Então, qual que é a ideia geral para a gente mostrar que um conjunto é o conjunto vazio? A gente supõe que esse conjunto possui algum elemento. A partir daí a gente chega numa contradição e aí a gente pode concluir que, na verdade, esse conjunto não possui elemento nenhum. Então, qual é o modelo de redação para provas de que conjuntos são, que um determinado conjunto? Então, qual é o modelo de redação para provar que um determinado conjunto A é igual ao conjunto vazio? Começa com prova 2 pontos, depois a gente diz, suponhamos para uma contradição que x pertence a A. E aí a gente argumenta explicando como chegar numa contradição a partir dessa informação de que x pertence a A, e aí conclui logo x não pertence a A. E aí coloca o quadradinho para indicar que a prova terminou. Se eu tomei um objeto genérico qualquer e supus que ele pertencia a A, e aí cheguei numa contradição, é porque nenhum objeto pode pertencer a A.
logo A é o conjunto vazio. E agora, quando você terminar de assistir esse vídeo, senta e tenta fazer a demonstração, escrever a prova direitinho desses dois exercícios aqui. Mas olha a dica primeiro. Nesses dois, no exercício 1, a gente vai usar método de prova por redução absurda. No exercício 2, a gente vai usar o método de prova por casos, mas de um jeitinho um pouco diferente dos exemplos que eu mostrei, porque no exemplo 1, o que a gente quer mostrar é que para qualquer conjunto A, o conjunto vazio está contido em A. A ideia aqui, eu estou querendo provar uma inclusão de conjuntos, eu ia fazer o quê? Prova 2 pontos, seja X pertencente ao vazio. Mas o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Eu já começo afirmando uma contradição, é esquisito. O truque aqui é a gente usar o método de redução absurdo desde o começo. Eu quero provar que o vazio está contido em A. E aí eu suponho, para chegar numa contradição, que o vazio não está contido em A. Quando que um conjunto não está contido no outro? Quando ele possui um elemento que não é elemento do outro conjunto. Então, suponhamos, para chegar numa contradição, que o vazio está contido em A. Então, existe um elemento X que pertence ao vazio e não pertence a A. Como assim existe um objeto no universo X que pertence ao conjunto vazio? Isso é um absurdo. Então, da suposição de que o vazio está contido em A, eu acabei chegando numa contradição, num absurdo. E aí eu concluo, então, que o vazio está, sim, contido em A. Então, esse é um uso um pouquinho diferente do método de redução absurdo. Tenta escrever direitinho e ver se entendeu essa ideia de prova. E no exercício 2, é uma maneira um pouquinho diferente também de usar o método de prova por casos. De novo, se a gente fosse usar simplesmente a ideia geral de provas por inclusão, a gente ia ficar meio sem saída. Se eu quero provar que o conjunto universo está contido na união de um conjunto A com seu complementar, como é que seria? É uma inclusão de conjuntos, a gente começa tomando um objeto que pertence ao conjunto da esquerda. Então, seja X um elemento do conjunto universo. E agora, usando essa informação, espera aí, essa informação eu já tinha. Qualquer objeto está sempre pertencente ao conjunto universo. Então, você não me deu informação nenhuma e agora você quer que eu, do nada, consiga concluir que X pertence à união de A com seu complementar? Fica difícil. Então, e aí o truque aqui é você considerar, bom, se eu não tenho informação nenhuma, vou eu inventar uma informação para trabalhar. E a ideia é você tem um objeto X e um conjunto A, duas coisas podem acontecer. Ou bem, X pertence a A, ou X não pertence a A. Conjuntos são assim, né? Conjuntos bem definidos, dado um objeto qualquer do universo, ou ele pertence a A ou ele não pertence a A. E então agora você tem alternativa, ou você tem uma disjunção para trabalhar. Vamos usar o método de prova por casos. Então a ideia é, caso 1, toma um objeto do universo, X pertencente ao universo. Caso 1, X pertence a A. E daí você tenta argumentar para garantir por que nesse caso X vai pertencer à união de A com seu complementar. Depois, caso 2, X não pertence a A. E aí você tenta argumentar usando essa informação para chegar que X pertence à união de A com seu complementar. Se você conseguir concluir nos dois casos que X pertence à união, você conclui em ambos os casos que X pertence à união complementar de A. E aí terminou a prova. Então, essa é a dica para o exercício 2. Tenta fazer agora que você terminou de assistir o vídeo. No próximo vídeo, a gente vai definir mais uma operação sobre conjuntos, a operação de tomar o conjunto das partes. E vai falar sobre a antinomia de Russell.